Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar. Amém. Eu estou feliz porque o Senhor tem cumprido a promessa que Ele prometeu desde quando eu tomei minha posição diante da presença dEle, ainda que muitas vezes caí, mas o Senhor nos levantando. Porque muitas das vezes é dessa forma, né? Que o Senhor nos ensina, como o pastor falou. Às vezes Deus está falando, te dá a vida e Deus permite algumas quedas para que a gente passe pelas lutas e guerras, e tribulações, né? Pela prova, pela forja, para aprender algo com Deus, né? Então eu creio que já vai fazer quantos anos? 15 anos, né? Eu comecei aqui, na verdade. Quando Deus falou comigo a primeira vez, foi na Assembleia de Deus lá em cima, quando eu tinha 17 anos. E Deus falou fortemente no meu coração. Eu chorava, minha criança, né? Lá atrás. E Deus falou comigo, só que eu fiquei 9 anos fora. Depois eu voltei. Quando eu voltei junto com o pastor Renilda, a pastora Jandira, a buscar o Senhor. Eu voltei às pressas, irmão. Tem certas pessoas que quando Deus tem uma escolha na vida dela, porque o chamado tem escolha, mas o escolhido não tem escolha, porque é escolhido a dedo por Deus. E aquele que é escolhido de Deus, Deus fecha as portas dessa terra, irmão. E hoje eu vou trazer uma palavra a respeito disso, para mim e para a tua vida. Quando a gente é escolhido, Deus fecha algumas portas em nossas vidas e nós não entendemos até que Ele abra o nosso entendimento. Ele diz para nós que nós somos filhos e eleitos da promessa dEle. Desde a fundação do mundo o Senhor nos escolheu pela sua misericórdia, porque na verdade Deus é onipotente, onipresente, onisciente. É o único que tem esse atributo. É o nosso Deus. Ele está em todo tempo, em todo lugar. Ele conhece todas as coisas e Ele tem a ciência, porque Ele fez todas as coisas. Então Deus, Ele sabe desde a eternidade quem são os dele e quem não são os dele. O Senhor já fez, na verdade a Bíblia fala que Ele já fez, Ele já formou todas as coisas, né? A promessa que Deus te fez, Ele já fez. Basta nós abrirmos o coração e trabalhar, trilhar o caminho que Deus quer que nós tenhamos. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, primeiro em Salmos, capítulo 25 de Salmos, e eu vou ler um versículo aqui, e depois eu vou ler outro versículo. Amém? Eu quero ler o 25, versículo 5, o verso, né? Porque isso aqui são cantados, né? Aqui foi o salmista Davi quem cantou estes salmos, tá? É o verso 5. Amém? Glória a Deus. Diz assim: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Agora, se você quiser abrir a sua Bíblia também, em João capítulo 17, Evangelho escrito segundo escreveu João, capítulo 17, e o versículo 14 em diante. 17, 14 em diante. Glórias a Deus. Diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, a segunda vez eu vou falar, não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, ou santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amados irmãos, vamos começar a pregar. Eu preciso falar algo muito importante da parte de Deus, que Deus falou em meu coração. Toda a palavra de Deus, segundo Timóteo capítulo 16, versículo 7, toda a palavra de Deus,
que é inspirada por Deus, ela é proveitosa, porque ela vem com a direção certa, ela vem num caminho certo para mim e para a tua vida. Ainda que muitas pessoas podem aqui ter cada um pensamento diferente um do outro, mas o Senhor sabe falar com todo mundo ao mesmo tempo, porque Ele conhece todos os corações, todos os pensamentos, as imaginações do homem Ele conhece, porque Ele fez todas as coisas. Este é o grande atributo de Deus na minha tua vida. Então, toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa. Quando fala divinamente, fala soprada por Deus. A palavra que é soprada por Deus, ela vem com vida, ela vem com ação, ela vem com muitas vezes com uma correção, às vezes com uma palavra forte, como um dente que trabalha a solução para dar a direção certa para nossas vidas. Porque quando o Senhor vê a minha e a tua vida, Ele não vê somente a nossa vida no presente momento, Ele vê a nossa vida no futuro. Pois Ele sabe se nós vamos se arrebentar. Aqueles que são escolhidos de Deus, Deus muitas das vezes pega a direção da sua vida e toma a direção para que não se arrebente mais na frente. Quantos está aqui entre nós, e é verdade, que nós passamos por isso, muitas vezes eu passei por isso. Estava caminhando pela rua e o Senhor disse: sobe a calçada e passa um carro rápido, muito rápido, aonde tu estava caminhando. Era a palavra de Deus, porque Deus conhece o futuro e o Senhor está nos defendendo. Por isso que o Senhor opera na sua palavra, e a sua palavra é divinamente inspirada, porque ela vem com propósito. Todos os corações que estão aqui. E o interessante é, amado irmão, quando Deus fez essa escolha, Deus escolheu. É interessante o que Jesus vai falar aqui. Jesus não me conhecia naquela época, né? Não é assim que funciona. Deus conhecia a minha e a tua vida naquela época, porque Ele vai fazer uma oração não somente naquela época, mas Ele vai fazer uma oração para todo aquele que é escolhido de Deus. Então, olha o que Ele fala aqui. O interessante é que o mundo não vai nos receber de braços abertos. Quando chega o tempo de Deus na minha e tua vida, o mundo fecha as portas e abre-se um céu em favor da nossa vida. No mundo espiritual funciona assim: quando o céu se abre, Satanás e os seus adeptos vão lutar, fazer de tudo para que você volte atrás daquilo que Deus falou. Mas quando Deus fala e tem uma promessa dentro da tua vida, pode o diabo se levantar, que vai se cumprir aquilo que o Senhor falou. Ainda que seja difícil, amado irmão, ainda que nós podemos até contar o nosso futuro, que nem José contou. O interessante é que José contou, e aconteceu mesmo assim. Porque quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, não adianta. Pode tentar de todas as formas querer tirar aquilo que Deus tem na vida da tua vida. Quando Deus nos cela, não adianta. O interessante é que vai se fechar as portas. E outra, eu vou lhe dizer que quando o Senhor faz uma escolha na minha, na tua vida, que a palavra de Deus fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando Deus escolhe a minha, a tua vida, Ele vai preparar o nosso coração com a sua palavra. A palavra de Deus é a semente, é o semeador saiu a semear e semeou a palavra de Deus. Olha que interessante, a primeira semeadura caiu dentro do caminho, veio as aves do céu e Jesus disse que arrebatou aquela semente. Pois Jesus falou que era Satanás, porque tem pessoas que às vezes só estamos na casa de Deus por estar, e nós não podemos ser assim, porque nós temos que dar crédito à palavra de Deus. E quando nós damos crédito à palavra de Deus, vai cair na quarta semeadura. Mas daí tem pessoas dentro da casa de Deus na segunda semeadura, que o semeador chegou, semeou a palavra, até caiu em terra boa. Jesus vai dizer, mas não tinha profundidade naquela terra. Veio o sol, a chuva, e agastificou aquela planta, porque ela não tinha raiz, e ela acabou morrendo. Jesus disse que seriam as pessoas, amado irmão, que viriam a casa de Deus, ouviam a palavra de Deus com alegria, mas quando chegassem as guerras, as lutas, as perseguições por causa da palavra, abandonariam ao Senhor. A terceira semeadura é a pior de todas, porque a terceira semeadura
do Senhor, que o Senhor vem e semeia, que é o Espírito Santo semeia para Deus, é que quando semeia em terra boa, até cresce a árvore, e ela, só que ela não dá fruta, Maléu. Ela está ali, bonita, mas ela não dá fruto. Esse é o grande perigo de nós que estamos na casa de Deus. Nós estamos na casa de Deus, mas não no próximo. Nós estamos na casa de Deus, mas não tem vontade, não tem misericórdia, não tem nada no Senhor, que é os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Mas caiu a semeadura, agora o semeador jogou a semeadura e caiu em terra boa. E essa terra produziu 30, 60 e 100 por um. O interessante é que toda semeadura na minha e na tua vida, ela sempre, a gente semeia um, tanto no bom, tanto no mal. Se tu semear coisa boa, uma semente vai produzir 30. Se tu semear uma semente boa, se tu semear uma semente ruim, vai semear também 30. Assim depende de Deus, a minha tua vida. Quando nós semeamos, o Senador semeia em nosso coração, porque a terra é o nosso coração, quando a gente ouve a palavra de Deus, e nós produzimos, nós vamos produzir 30, 60 e 100 por um daquilo que o Espírito Santo plantou no nosso coração. Então nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Meu Deus, eu nem sei que eu estou muito rápido aqui. Eu estou bem cozinho, irmão. Meu Deus do céu. O interessante é que ele semeou e deu 30, 60 e 100 por um. Isso depende de Deus. Quando Deus quer abençoar a tua vida, e quando Ele quer abençoar, Ele vai dar 100 por um. E ninguém tem nada a ver com isso, porque é o Senhor que está abençoando. A glória é dele, o poder é dele, o domínio é dele. É Ele que opera em nós, e nós temos que obedecer e andar nos caminhos do Senhor. O interessante é que agora, depois de toda essa semeadura que eu falei aqui, eu estou pregando a palavra aqui, e eu tenho certeza que tem direção certa de Deus, você vai ter que semear em todas as áreas da vida. Agora, quem é escolhido de Deus, quando semeia e começa a produzir 30, 60 e 100 por um, as portas do mundo fecham. As portas do mundo fecham. E quando Deus começa a fechar as portas, Deus começa a tirar nós de lado. Aí começa a usar os amigos, começa a te abandonar. Quando fecha, às vezes, as portas, tem pessoa que chega todo errado, sem nada. Aí eu tinha tanta coisa, agora se fechou tudo. É porque Deus está abrindo a porta aí com a tua vida. E tu tem que ouvir Deus. Se tu ouvir o Senhor e praticar a palavra do Senhor, tu vai ser bem-aventurado nessa terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. O interessante é que o mundo não nos aceita. Quando fala do mundo, quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. E seus adeptos, Satanás. Ele vai tentar de todas as formas parar que Deus tem na tua vida. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Ele vai contratar a perseguição, luta, guerra, afronta, e o que mais as pessoas estão hoje passando é as perseguição e abandonando o Senhor. Eu vou lhe dizer uma coisa bem séria: não abandonam o Senhor por causa de perseguição. A palavra do Senhor tem que se permanecer eterna. Agora, o interessante é que Jesus, ele falou 2 vezes isso do mundo, e na terceira, a última que ele vai falar no versículo 17, é uma palavra muito forte: santifica-os na verdade. Tu sabe quem são os nossos. Antes disso, no versículo 15, ele vai falar assim: não quero que tires do mundo, porque tu conheces os que são nossos. Que Deus poderia, quando ele escolher, ele pode tirar do mundo. E não é fácil, né, irmão? Quando Deus chama às vezes e a pessoa não quer dar ouvido, eu disse: não, se fechou, não quer dar ouvido, eu vou pegar e tiro do mundo. Deus tira antes de acontecer coisa pior. E quando nós que somos escolhidos, Jesus faz uma oração para nossas vidas. Por isso que não tem escape, irmão. Não tem escape para mim, para ti, que somos escolhidos. Tu pode até andar lá fora, no mundo. Pode até andar, mas a angústia, a tristeza do mundo vai te pegar. Satanás vai tentar de todas as formas continuar te oprimindo. Mateus capítulo 11, versículo 28.
Vinde a mim, vós que estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para nossas almas. Nós temos que aprender com Cristo. Na verdade, Paulo vai falar assim, que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós, com a mente de Cristo, não tem capeta, não tem demônio, não tem principado, porque Ele nos deu autoridade sobre toda serpente, sobre todo o escorpião, que nós passamos por cima e o nome dele é glorificado em nossas vidas. Quando a gente tem a mente de Cristo, a nossa vida é uma vida abundante em todas as áreas de nossas vidas. O diabo vai balançar aqui e dali, mas não vai permanecer nem o laço que ele levar, porque nós somos escolhidos de Deus. Agora, eu estou falando aqui de uma escolha de Deus. Eu estou falando do escolhido de Deus. Não tem escape, meu irmão. Eu quero que você abra comigo Isaías 41 e o versículo 8. Olha o grande mistério de Deus aqui na vida do escolhido. Isaías 41, versículo 8. Olha só que coisa linda essa palavra aqui. 41, versículo 8. Meu Deus, eu abri aqui, cara. O Deus é poderoso. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus te elegeu dentre tantas pessoas. Imagina quantos trilhões, 4 trilhões de pessoas existem no mundo todo. O mais fácil Deus fez, o mais difícil Deus fez na minha tua vida, que é nos escolher tantas outras pessoas para trabalhar a eternidade em nós. Porque tu vai no hospital e apresenta a pessoa que está em cima de uma cama com a morte, vai lá e diz para ela assim, fala para ela sobre casa, fala para ela sobre mansão, fala para ela sobre arte, fala para ela sobre as grandes na terra, ela nem vai tirar bola. Agora fala em vida para ela, se ela vai regalar os olhos de ti. Porque o que é melhor do que a vida diante de Deus? Não tem nada que é melhor do que a vida diante de Deus. Jó entendeu que poderia perder tudo na sua vida. Poderia perder tudo, mas a presença, a vida em Deus não poderia, porque é uma vida eterna. E ele sabia que era eterna, porque ele falou: nos meus ossos ainda, na minha alma, eu verei o Senhor. Eu cheguei arrepiado tudo, irmão. A gente está arrepiado aqui. E tudo isso nós vamos ver Deus trabalhar. Jacó que elegiu, descendente de Abraão, está espalhado no mundo todo. Ah, mas eu não sou de Israel. Eu não sou descendente de Israel, não, aqui eu sou espiritual. Aqui estou falando espiritual. Versículo 9: tu a quem tomei desde os confins da terra, que eu falei agora, dos confins da terra, que é nós, das nossas intimidades, das nossas particularidades, da onde o Senhor tirou, da onde quem era nós, o Senhor nos chamou não para qualquer coisa, irmão. Deus chamou nós para ter uma vida abundante aqui 100 vezes mais, e uma vida do porvir que é melhor ainda, a vida eterna. Porque todos os heróis passaram a procurar uma vida eterna se porvir, e não acharam. Nós só achamos em Cristo Jesus. Você vai ver, era poderoso, era um homem forte, era um homem de guerra, que nem meu Deus, você não fugiu da cabeça agora, que lutou com o Davi lá, o filisteu é aquele Golias, talvez se botar me ajudando. Golias, quem era Golias? Ninguém tinha visto uma batalha na vida de Golias. Golias só gritava. O interessante é que ele gritava, mas todo mundo temia por causa do tamanho dele. Por causa do tamanho dele e por causa da voz dele. Ele botava medo. Às vezes o diabo não precisa ser um diabão grandão, está te afrontando. Se for o diabo dessa coisinha, mais uma pulga, se ele te afrontar, tu já era. Nós temos que ter a mente de Cristo para guerrear as batalhas, tanto
pequena como grande em nossas vidas, e sermos mais do que vencedor, e o nome do Senhor se glorificado. Eis que te escolhi dos confins da terra, e das tuas particularidades ou das tuas intimidades eu te chamei. O interessante é que chama nós do culto escondido. Quem é que falou contigo para estar aqui hoje? Quem é que falou comigo para estar aqui hoje? Foi o Senhor da minha intimidade. Foi o Senhor da tua intimidade. Foi o Senhor da tua particularidade. É assim que Deus faz na minha e na tua vida. Agora, Ele sabe que vai vir luta e guerra por causa dessa escolha. Tem pessoas que não aceitam nós sermos escolhidos por Deus. São induzidas pelo diabo. Porque o diabo que não aceita que nós somos escolhidos por Deus. Então, os adeptos que não vão aceitar essa escolha na minha e na tua vida. E o diabo não vai aceitar essa escolha. Ele não vai deixar barato. Ele vai guerrear com todas as artimanhas dele. Ele vai guerrear. Agora, depois ele vai falar assim, ó, tu és o meu servo, a ti escolhi. Eu nunca te rejeitei. Meu Deus. Isso aqui é lindo porque todo mundo pode nos rejeitar. É verdade. Quantos eu mesmo em pecado rejeitado muitas vezes pela minha família. Pois a Bíblia fala em Isaías 49, dizer que até uma mãe pode esquecer do filho, ou pode rejeitar o filho. Todavia, eu vou falar assim no versículo, não me lembro o versículo, no outro versículo, dizer, todavia eu não me esquecerei, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Interessante que quando Deus olha para a mão dele, que o meu nome e o teu nome, e a palma da mão dele é a direita, é para nos levantar, para nos fortalecer, para nos animar. Olha o que ele vai falar aqui no versículo dela, é o que eu tenho falado, que Deus falou para mim muitas das vezes quando eu tive o estado de pânico, tive os traumas da minha vida, que foi terrível, foi guerras terríveis. Que eu quero dizer para ti, ó, ainda que tu está morrendo, tem que dar um fundo poço, tem um buraquinho lá em cima, ou ele está até fechado, não perca a esperança, porque Deus não vai perder na tua vida. Deus vai te tirar do mar do lamaçal. Olha que Davi diz em Salmos 40, eu esperei com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para mim, me tirou um poço escorregadio de morte, uma lama, um tremedal de lama da morte, e colocou meus pés sobre a rocha. Ele não colocou meus pés sobre a rocha, vai dizer, só e parou. Não, ele firmou os meus passos. Deus não quer te colocar só na rocha, Deus quer firmar os teus passos na terra. E quando Deus começa a firmar os seus passos, deixamos de ser criança, deixamos de ser bebê para ser adulto na presença de Deus. Deus quer nós. Eu sei que nós temos com criança, o pai vai a mão da criança e ela vai levando, vai ensinando, mas chega uma hora que o pai larga e deixa, mas fica olhando, fica observando. Deus não vai te dar nada lá na frente antes, Deus, que toda promessa dada antes da minha tua vida se tornará em maldição. Deus vai dar o tempo certo. Por causa do tempo certo, tem muita gente, pastor, que acaba abandonando o Senhor, porque as pessoas não estão esperando mais com paciência. A grande vitória minha na tua vida é ter paciência, esperar que as coisas se cumprem em nossas vidas. Pode levar 2 anos, 3 anos, aquele homem, 38 anos, tanque de Betesda, meu Deus do céu, aquilo não aguentando mais. Mas ele estivesse murmurando, Deus não ia lá, Jesus não ia lá, mas ele não estava, ele estava confiando, porque ele estava ali ainda tentando se arrastar para chegar dentro daquela água e ser tomado pelo anjo e ser curado. E Deus passou ali, Jesus passou ali e curou aquele homem. Aí tem mais um mistério, tem pessoas que agarraram em certas coisas que nós temos que soltar e nós não soltamos.
Jesus disse para ele assim: vai, não vai, para que não te aconteça uma coisa pior. Tinha alguma coisa que aquele homem fazia que Deus não se agradava. Tem coisas da minha vida que Deus falou para mim. Eu estava lá meditando. Deus falou para mim: tem coisa na minha, na tua vida, que a gente tem que orar pedindo: Senhor, tira de mim. Enquanto você não falar, o diabo quer que você não fale. O diabo não quer que você seja sincero e diga: Senhor, eu preciso, Senhor, fugir da área da prostituição, está perseguindo, da área da riqueza, perseguindo. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Sobre o homem e a mulher que não é humano para não sentir essas coisas, irmão. Pois todos nós sentimos, mas quando tu és sincero para Deus, o provérbio diz que Deus se torna escudo para aquele que é sincero perante Ele. Ser sincero com Deus, porque Ele conhece as suas lutas, Ele sabe o que tu precisa, ainda que tu caia, Ele sabe. Porque o interessante aqui não é você atribuir ao pecado e dizer: ai, o negócio você está fazendo com gosto, tu fazendo com gosto, mas tu está lutando dizendo: não, Senhor, tem misericórdia. É que nem o cigarro, fiquei 6 meses fumando. E Deus falou: eu não te libertar. Mas diminui 30% que eu faço a obra, Deus falou para mim. Eu diminui 40% e Deus fez a obra na minha vida. Tem coisa que eu tenho que diminuir para Deus operar. Ainda que possa até o teu corpo falecer aqui, mas a tua alma vai com Cristo no céu. A tua consciência fala: Senhor, eu não quero isso que eu faço. Porque Paulo dizia: olha que interessante, aquilo que eu não quero eu faço, e o que eu quero fazer acabo não fazendo, porque nós somos pecadores diante de Deus, e é só a misericórdia do Senhor que eu vou deixar de ficar. Passei, pastor, não consegui chegar, estou usando o óculos só para longe. 9:10 eu vou terminar. E é o último versículo que eu vou falar. Se coloque de pé. Isaías 41 ainda, versículo 10. Esse Isaías 41, todo Isaías é uma promessa linda da nossa vida. E nós temos que dar crédito à palavra do Senhor. O versículo 10 eu já citei aqui e eu gosto de citar, porque Deus não nos desampara. Eu estou ficando com a relógio, Deus não nos desampara. Ainda que nós podemos até nós, dizendo para ele: não tem mais jeito, eu mesmo. Aquele dia eu sou aqui que o profeta de Deus veio comigo lá no fundo. Eu estava arrebentado, lá quebrado. E eu dizia para ele lá no fundo assim: eu não tenho como se é possível para mim. Para mim é possível, Jesus. Eu não consigo. Mas se o Senhor falou, está falado. Glória a Deus. Está na palavra de Deus. Se o Senhor falou, não tinha nada que não possa acontecer. Tudo pode acontecer quando Deus fala. Hoje eu estou pregando aqui a palavra de Deus, que para mim é impossível de eu voltar a pregar. Eu estava tudo errado. Eu tinha pânico social, eu não conseguia falar com uma pessoa, Senhor. Eu não conseguia falar com nenhuma pessoa. Não conseguia ter carro. Meu pai estava fazendo câncer em Porto Alegre, eu não conseguia ir com ele para Porto Alegre. Uma vez eu fui com ele, e eu disse: pai, eu tenho que descer esse trem, eu morri. Eu não consigo. Meu pai parou e disse: tá, vamos descer. Eu dizia: pai, eu não consigo. Eu queria, mas não conseguia. O interessante é que a gente passa por certas coisas e todo mundo passa tranquilamente por ti e não sabe o que está passando, não sabe o que está enfrentando, mas há um tempo determinado por Deus para te passar, para te ensinar. Um dia traz declaração do dia, e uma noite traz ferramenta para outra noite. Toda noite diante de Deus, ela vem com noite chorosa, mas de manhã vem a alegria do Senhor. Você tem que confiar até o fim.
Você tem que confiar e ter uma confiança absoluta no Senhor, para te ver a glória de Deus na tua vida. Não temas, eu vou terminar, eu tenho que ser demais de pé. Não temas porque eu sou contigo, ele vai falar, porque ele sabia das lutas. Não temas porque eu sou contigo, vai vir luta, vai vir guerra. Não fique mais cruzado achando que não, para todos os heróis, até Salomão Deus disse, não temas. Salomão ia receber um reino de paz, mas Deus falou para você, não temas, Salomão, porque eu sou contigo. Agarre a palavra no teu coração e a pratica a palavra, porque eu serei contigo. E Deus veio com Salomão, que produziu 3.000 provérbios, fala 1 Reis, 2 Reis 4. Salomão fez 13.000 provérbios, que foi se perdido. Em 1.005 cânticos, falou de animais, de peixes, falou de várias coisas que só Deus podia dar. Foi o mais sábio da época, porque ele confiou na palavra de Deus. Eu te faço uma pergunta hoje: confia na palavra de Deus, preste atenção na palavra de Deus, porque Deus está te chamando hoje, está fazendo uma escolha na tua vida. Esse te elegeu, Jacó, viu, irmão? Deus te escolhido, irmão. Dentre muitas pessoas, Deus te escolheu. Então tem coisas novas para ti, para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Não é nada em vão que tu tem feito pela Audiana mesmo. Trazer a sua mãe? Não. Eu sou cuidadora. Cuidadora. Isso aqui é misericórdia, irmão. Tu acha que Deus vai ficar de braço cruzado? A pessoa não tem misericórdia? Naquele grande dia do juízo, o maior êxito do homem é a misericórdia. Para aquele que fez misericórdia, mas para aquele que agiu sem misericórdia, Deus não agiu sem misericórdia. Porque Deus deu obra na vida dessa mulher. Deus quer operar dentro e fora, em vários lugares. Deus chamou a te pregar, viu, irmã? Falei que eu peguei aqui, mas eu vou te pregar pelo Deus, irmã. Deus tem uma escolha na tua vida. Abre teu coração, deixa o Espírito Santo, Deus entrando que vai ser a palavra. Não se te apega, mas Deus já quer te dar a palavra. Creio que Deus vai fazer. E a voz está seguindo.